Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação de primeiríssima qualidade para você que acompanha toda semana um leque de informação importante para o cidadão, para as empresas e para todos aqueles ao redor do mundo que lutam por um mundo melhor. E hoje vamos falar sobre saúde e Marco Fábio Cog, da NPT Neuropsychotronics, falará sobre o avanço do controle das questões emocionais e como isso repercute no campo da saúde e dos equipamentos que ele vem desenvolvendo para tal crescimento de avaliação. Marco, muito grato por nos receber. Eu que agradeço o convite, Roberto. Estou muito lisonjeado de estar aqui com você, falando de um assunto tão importante quanto a saúde, principalmente nessa época de pandemia. Né? Tá certo. Bom, a base do trabalho é que o coração é uma fonte de energia, digamos, de emoções, que conversa com o cérebro e trocam sensações e criam soluções e problemas para o ser humano, né? Fala um pouquinho sobre essa correlação. Principalmente problemas. O coração, se você for ver ao longo da história, eu não vou alongar muito, mas ele sempre foi tido como sendo a sede da sabedoria, a sede da alma, a sede do conhecimento, a sede do amor, da compaixão, né? Desde os antigos egípcios, nos maias, ou seja, até os nossos índios falam do tum-tum como sendo o pulsar da natureza, que seria o coração, né? E até mais ou menos 1600, o coração era tido como o centro do ser humano. Depois, que é o centro da emoção, da compaixão, do amor, de tudo aquilo que a gente vê que sabe que é bom. Depois, Hanvey, em 1600, estudou a circulação sanguínea. Falou, o coração é uma bomba que circula o sangue. Só que agora, da década de 70 para cá, começou a se estudar que o coração é muito mais do que uma bomba. Ele é também um sistema endócrino, ele produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, ele produz peptídeo natriurético, produz adrenalina. Então, sim, ele é uma bomba, mas não é só uma bomba. E mais recentemente... Ele é um produtor de químico, digamos assim, também. Isso, para manter a saúde. E mais recentemente descobriu-se então que ele é uma fonte bioeletromagnética. Então ele tem uma expansão maior do que simplesmente... Você comprova com equipamentos científicos, né, que nós temos um campo eletromagnético próprio que vem do coração. E agora o coração é muito interessante porque ele está associado ao cérebro através de um nervo chamado vago. E hoje as pessoas estão entendendo assim que somente 20% das informações vão do cérebro para o coração. 80% vai do coração para o cérebro através desse nervo vago. E aí o pessoal está perguntando assim, quem é que manda em quem? É o coração que manda no corpo, no cérebro? Então tem essa polêmica. E aí você pensa assim, se a pessoa tiver uma parada cerebral, um trauma, o coração continua funcionando. Mas se você tiver uma parada cardíaca, alguns minutos depois, seu cérebro era uma vez. Então, essa conexão está cada vez mais forte e muitos estudos têm sido feitos fazendo a conexão mente e corpo através do coração. Ou, antigamente, podia falar que é a alma com o corpo, hoje é a mente com o corpo, né? O cérebro com o corpo. Mas, de qualquer forma, existe essa conexão muito forte. E quando as pessoas têm um parâmetro cardíaco descompensado, que é chamado de variabilidade da frequência cardíaca, depois eu explico um pouco melhor, quando essas pessoas têm, além da frequência cardíaca, tem uma descompensação nessa variabilidade, você pode crer que ela tem ou ansiedade, ou estresse pós-traumático, ou depressão, ainda pânico, e quanto mais deprimido estiver esse HRV, que é chamado dessa variabilidade, tanto pior está a pessoa. No estado
da saúde mental, mas também no estado físico, porque ele está relacionado à hipertensão arterial, está relacionado à crise de asma, está relacionado a cardiopatias, enfim, mente e corpo. O que antes era unido, depois a ciência separou, agora está unindo novamente. Corpo são e mente sã. No final, é exatamente isso que ocorre. E nós comprovamos isso através do aparelho de biofeedback, né? Então, ela é muito importante para você usar como um tratamento complementar integrativo na psicologia, na fisioterapia, na cardiologia, na pneumologia, e aí vai. Onde tiver um ser humano, você pode utilizar o biofeedback, o cardiomotion, para equilibrar o sistema nervoso, equilibrar essas patologias, né? Você sabe que como eu sou, assim, um pouco mais fortinho do que a média no sentido de estatura e envergadura, nos tempos que eu trabalhei na Philips, eu era o responsável em caso de incêndio, pela retirada do grupo do andar, né? E eu fazia cursos de treinamento para isso, respiração e tal. E eu aprendi de forma incrível essa conexão que o querido Dr. José Carlos me ensinou que num acidente de trânsito temos que avaliar se essa conexão, como que ela está funcionando. Então, se o batimento, se a pulsação do acidentado estiver baixa, alta aqui e baixa aqui, significa que ele está com algum problema em que o coração está selecionando mandar o pouco sangue disponível, porque ele deve estar com hemorragia interna, está mandando basicamente para o cérebro. Então, aqui fica o batimento cardíaco normal, mas aqui no pulso não, porque ele resolveu abandonar o braço porque não é tão importante naquele cenário. Então, essa conexão, de fato, é algo espetacularmente incrível, né? Da perfeição da máquina humana, né, Marco? O que você está falando é muito interessante, Roberto, porque quando você passa por um estresse muito intenso, o sangue desvia das partes internas nossas mais para as partes externas. Então, é aquela situação de luta ou fuga. No momento de luta-fuga, você não precisa estar pensando na digestão, você não está pensando em outras funções orgânicas. Então, uma grande parte do sangue é mandado para as extremidades do corpo para que você lute ou fuja ou congele. Congelar é... Tá certo. E como o seu equipamento contribui para, digamos, para essas terapias complementares, como você bem mencionou? Ele contribui assim. Normalmente, as pessoas que estão com algum problema de saúde mental ou saúde física, eles têm essa descompensação do batimento cardíaco que eu falei. Essa descompensação que não é registrado no eletrocardiograma ou... É que ele não é considerado no eletrocardiograma. Ele pode até marcar, sim, mas não se faz uma análise no eletrocardiograma. Sim. Porque o equipamento analisa batimentos, o tempo entre batimentos. O eletrocardiograma comum faz o traçado, mas o biofeedback, o cardiomotion, ele analisa o tempo, o intervalo de tempo entre batimentos. E é esse intervalo que é importante. Então, todo mundo pensa assim, poxa, o batimento tem que ser muito regular. Não pode ser regular. Então, se ele estiver trabalhando como um metrônomo muito regular, aí está o problema. Então, porque o coração não adapta a condições que você precisa. Se você está sentado, aí você levanta, você precisa de um aporte maior de sangue, e ele não dá isso. Então, as pessoas que estão com problemas tanto físicos, emocionais, eles têm essa dificuldade de equilibrar esses batimentos. E o que o cardiomotion faz? O cardiomotion é um dispositivo que é ligado no computador. Eu vou pegar o computador aqui. Mas não sei se dá para ver aí. Vamos ver. Acho que sim. É? Sim. Sim. Então, que eu ligo... Estou uma ginástica aqui, mas a gente acerta. Tudo bem, fica à vontade. Então, você liga um sensor no lobo da orelha. Sim. Tem uma interface com o computador. Sim. E aqui você tem os programas de computador. Tá, ok? Perfeito. Ok. E quando você inicializa o programa,
ele começa a mostrar como está teu batimento cardíaco e o que é mais importante, como está essa variação. E daí ele me dá um treinamento de como eu faço para equilibrar essa variação. Isso é dado pelo sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso que trabalha de uma forma autônoma com a gente, né? Então, normalmente, a gente tem os dois ramos, simpático e parasimpático. Normalmente, o simpático é mais acelerado nas pessoas que estão desequilibradas. A pessoa que não tem controle de impulso, ela já parte para a ignorância, grita, xinga, briga, ou tem insônia, não consegue à noite dormir porque a mente não para. Então, essas disfunções de ansiedade, de estresse, de traumas, estresse pós-traumático, pânico, depressão, e aquelas que eu falei de asma, problemas cardíacos e tal, o que ele faz? Ele desequilibra esse sistema nosso. E o Cardio Emotion, ele faz análise de como está esse sistema e ensina você a equilibrar. Esse estado de equilíbrio é conhecido como coerência cardíaca. Quando a pessoa atinge a coerência cardíaca, o batimento cardíaco que é irregular torna-se uma senoide perfeita, uma curva perfeita. Nessa curva perfeita é a hora que você está treinando a autorregulação sua. Autorregulação fisiológica e autorregulação emocional. Então, você vê em tempo real e o aparelho ensina você a como fazer esse equilíbrio. Perfeito. Significa, você é químico de formação, né? E aí vou fazer aquela pergunta em defesa dos interesses de quem nos assiste, né? Isso é uma terapia complementar. Ela não fere nenhum princípio, naturalmente, de outros aspectos da medicina, certo? Certíssimo. Tá. Certíssimo. E assim, então as pessoas que estão nos assistindo, que elas podem procurar o seu trabalho para descobrir este cenário de se há um equilíbrio ou não, ou seja, elas vão até você para você fazer esse controle, essa avaliação, é isso? Existem várias possibilidades. Nós temos já milhares de equipamentos nas mãos de terapeutas. Desde psicólogos, de cardiologistas, de endócrinos, de fisioterapeutas, terapia ocupacional, professores, né, pedagogos, psicopedagogos. Então, essas pessoas, eles têm os equipamentos... Que é o Cardio Emotion. Cardio Emotion, ou seja, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Então, ele é bastante difundido. Então, a pessoa pode fazer o treinamento ou procurar um terapeuta na cidade dele, ou se quiser vir aqui na clínica, aqui em São Paulo, aqui em Campo Belo, então a gente atende também na clínica, né? Perfeito. Então, nós temos integrado aqui a produção do equipamento, do Cardio Emotion, nós temos o atendimento clínico e nós temos os cursos de neurociência, curso de biofeedback, curso de bases neuropsicológicas do aprendizado para professores. Nós temos curso de mindfulness, de hipnose clínica, eu trabalho com hipnose clínica. Né? Interessante. E a gente integra esses conhecimentos aqui, porque existe aquele que chama do cérebro triuno, que é a parte da razão, a parte da emoção e a parte da nossa sobrevivência básica. Então, a doutora Silvana trabalha nesse cérebro, que é a cognição, principalmente para idosos, para pessoas sindrômicas, para crianças com dificuldade de aprendizado, ela trabalha nesse cérebro. Eu trabalho no segundo cérebro, que é o cérebro emocional. Através de hipnose, eu procuro quais são os bloqueios que as pessoas têm. Por que a pessoa não progride na vida? Por que ela não vai bem no emprego? Por que ela não consegue se desenvolver no casamento, nos relacionamentos? E o Cardio Emotion, ele trabalha nesse terceiro cérebro, que é chamado cérebro reptiliano. Então, a gente integra o cérebro mais antigo com o cérebro emocional, mais o cérebro cognitivo. Isso a gente faz aqui na clínica e todos os nossos cursos são baseados nisso. Qual o nome da clínica? Intelectus Clínica Escola. Intelectus Clínica Escola. Então, você, amigo de todo o Brasil, que está precisando fazer um check-up interno, interior da sua alma, digamos assim, né? Exatamente. Nós temos aí no professor Marco Cog uma fonte alternativa
né, para que você possa avaliar sua saúde mental e física numa tacada só, né, Marco? Isso. Que a gente, eu sou não só químico de formação, mas fisioterapeuta também, né? Sim. Então, como fisioterapeuta, eu me aprofundei muito nessa parte da saúde, né? É interessante que eu costumo dizer, toda vez que eu entrevisto um químico, que eu tenho alguns amigos na área de química, e costumo dizer que nenhum bate bem no cérebro, tá? Porque eles todos vêm com digamos, novidades em todas as frentes da ciência. Você acha que essa é digamos, uma das missões da química, essa provocação da redescoberta humana? Porque eu acho que a química, ela vem da alquimia. E a alquimia vem do conhecimento mais antigo chamado Ayurveda. E antigamente não se separava a química da física, né? Era uma ciência que cuidava do ser humano. Né? Depois nós estamos dando nomes às ciências, separando em blocos, e o que a gente faz aqui, a gente integra esses blocos o máximo que a gente pode. Sim. Então, a gente trabalha na meditação, no mindfulness, que é para a parte mais espiritual, vamos chamar assim. A gente trabalha nas ervas, tem aqui várias ervas indianas, que é para ajudar a regular o físico. Nós trabalhamos na parte de hipnose, para desbloqueio emocional. Na parte das funções executivas, né? As funções cognitivas executivas, para tomar decisão, para memória, para foco, atenção. Ou seja, e o Cardio Emotion integra tudo isso. É interessante você falar isso, porque, na verdade, vem de encontro uma nova visão de vida, de ser humano, de mundo, né? Porque outro dia, conversando também com um entrevistado que tem um controle biológico no agronegócio, ele solta vespas no campo para comer as pragas, sem defensivo agrícola, químico, né? Uhum. E aí eu perguntei, mas da onde vem essa ideia? Ele falou, não, mas os chineses pegavam há 2000 anos atrás formiguinha de um lado e levava para outra árvore para comer o bicho. Então, assim, a gente acabou abandonando isso para que uma nova visão de mundo sistematizada, muito chatinha, fosse criada, e agora a gente parece que retorna para uma visão 360 graus, né, Marco? Mas eu entendo isso também porque o ser humano é muito complexo. Entender o ser humano como um todo é muito difícil. Ele tem vários aspectos, desde os aspectos sociais, os aspectos de relacionamento, os aspectos da saúde mental, da saúde física, das ambições das pessoas, dos entraves que eles têm emocional, dos entraves psicológicos. Então, é um ser complexo. Essa ideia de dividir em caixinhas não é de todo ruim, desde que você integre as caixinhas. Sim. Né? Você tem que dividir para estudar melhor uma parte, mas separá-la no estudo não é ilógico, né? Eu não posso ser especialista na unha encravada do dedão direito das pessoas. Não dá para ficar nesse nível. Sim, então, quando a pessoa chega aqui, a gente tem uma visão mais ampla das pessoas. E os resultados que a gente está obtendo aqui é maravilhoso. E em razão do momento bem diferente, né, da humanidade na questão pública da saúde, né, você tem esses reflexos estão assim mais perigosos nas pessoas. Quer dizer, como é que você está vendo isso, deixando a estatística de lado, a tua percepção pessoal humana, mais gente indo à tua clínica em vista dessa situação? Sem dúvida, a gente vê que as pessoas ficaram muito chocadas com essa situação. Até é fácil entender, eu não quero entrar em detalhes da neurociência para não confundir, mas nós temos um centro neural chamado amígdala, não é essa amígdala aqui, é a amígdala cerebral, né? E se eu colocar uma seta no olho e uma seta no ouvido, a hora elas se encontram, tem uma amígdala desse lado e uma do outro lado, né? Porque ela faz, a função primordial dela é proteger, levar a nossa sobrevivência ao máximo. Não só da pessoa, mas da espécie em si. Então, todos os vertebrados têm essa amígdala. E ela é controlada pelas emoções. Né? Essa parte do cérebro, que é chamada córtex pré-frontal, ela controla a amígdala, dentro de certos limites. Mas essa amígdala, ela aprende. É um núcleo neural que aprende, ela tem uma memória própria.
Só que ela não consegue discernir muito bem as coisas. E quando chegam informações de ameaça à sobrevivência, ela entra em pânico para nos proteger. Daí o coração começa a bater mais forte, a pressão arterial aumenta, a pessoa tem sudorese, tem uma série de efeitos físicos devido ao impacto emocional. E o que ela faz, então? Ela começa nessa situação toda, fala, poxa, tá gente morrendo aqui, morreu meu amigo lá. Então ela se sente numa situação de extremo perigo. E aí o que acontece? A pessoa fica ansiosa, o excesso de ansiedade leva a pessoa a ficar deprimida, ou então fica com ansiedade muito grande, que chega a ser um pânico, de repente ela larga o carro no meio da rua, porque o coração começa a bater muito forte, e acha que ela vai morrer. Tudo isso aí são sintomas que estão sendo agravados com essa pandemia. É interessante porque você me fez lembrar um raciocínio que eu vi uma vez de um palestrante, muito interessante, me fugiu o nome agora, que ele disse o seguinte: quando nossos ancestrais saíam para uma caçada, né, para pegar um tigre de dente de sabre, para ele guardar a comida por um mês lá na gruta onde ele estava morando com a família, ele meio que se despedia da família porque tinha 50% de chance de não voltar. Né? Então ele passava a viver aquele estresse naquele momento e em retornando com vida, ele reviveria o estresse um mês depois só. Então, todo o equipamento humano se adaptava a uma nova situação de estresse que ocorreria um mês depois. Hoje em dia, isso está acontecendo 10 vezes por dia e o corpo não está adaptado a este novo movimento. Seria isto, né? O que você falou é extremamente perfeito. Existe o estresse agudo. O estresse agudo, tanto o estresse quanto a ansiedade aguda, é importante. O estresse agudo, ele previne a gente ele dá energia para a gente lutar ou fugir. Mas depois ele passa, depois esse é o sistema simpático que eu falei, o sistema nervoso simpático que faz isso. Depois o parasimpático, que é o amigo dele, vai e acalma a pessoa. Só que nós estamos passando numa situação que não dá tempo de você voltar ao equilíbrio. Sim. Não dá, é para desligar um disjuntor e ligar o outro, e ele não está fazendo mais isso. Hoje o tigre dentro de sabre pode ser seu vizinho, pode ser a situação política, a situação econômica, pode ser as notícias que a gente escuta, pode ser um monte de coisa que não desativa esse sistema nervoso simpático. Então a gente fica constantemente com o tigre atrás do ouvido da gente. Cada meia hora tem um tigre de dente de sabre na frente dele, né? E o que acontece, o que acontece com o Card Emotion? O Card Emotion não vai destruir o tigre, ele vai te dar resiliência. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então você vai ver os mesmos tigres, o mesmo urso, tudo igualzinho. Sim. Mas você está em equilíbrio, você está com o sistema nervoso equilibrado. E através, digamos, as terapias que você implementa são ligadas à respiração, é isso? Porque assim, quem acessa esse sistema nervoso de luta e fuga e descanso, né, e digestão, simpático e parasimpático, a única função que a gente conhece hoje é a respiração. Só que diferente do que as pessoas falam, respire fundo que está tudo certo. Respire em 5 segundos, solte em 6 segundos que está certo. Não é assim que funciona. Nós temos aí já complica um pouquinho, mas nós temos um sistema ressonante no nosso organismo, que é uma ressonância cardiovascular, que quando você acopla a tua respiração a uma determinada frequência específica, você consegue fazer uma ressonância nesse estado interno nosso. E tem um ganho violentíssimo na saúde dessa ressonância, que é chamada de coerência cardíaca. Então, quando você acopla a tua respiração, uma frequência muito perfeita, seu coração acompanha essa respiração. Então, você tem uma onda senoidal, ou sinusal. Isso é o princípio do mantra? Mas deveria ser. Só que o mantra, você está recitando o mantra, mas sua cabeça está lá no Nepal, está lá na China, está na Índia. E o Card Emotion puxa a tua perna para cá, fica aqui, está aqui, presta atenção. Porque ele mostra na tela do computador que é através de um, a gente chama de pacer, mas
carinhosamente de flutuador, que é uma bolinha que sobe e desce, e essa bolinha está regulada exatamente na frequência de ressonância. E ele indica, se tem uma cor vermelha, é que você está desequilibrado. Se ele está na cor verde, é porque você está no perfeito equilíbrio. E você vê tua onda mudando, tua onda mudando, tua onda mudando. Bom, meu amigo, o nosso programa está chegando ao fim, tá? E dá para fazer uns 200 programas falando sobre isso, pela quantidade de informação que você exala, né? Que é muito grande e muito gostoso. Eu queria que você deixasse aqui, digamos, um aconselhamento e quero te agradecer de antemão pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o que a gente pode falar é o seguinte: preste atenção na sua saúde, não deixe ela descambar. Eu preciso fazer um time aqui, que a minha mulher escreveu adorei no papelzinho e colocou aqui para mim. Aqui. Desculpe te interromper, mas... Não, faz parte. Continue. Faz parte. Então, eu queria falar o seguinte, que a gente não pode descuidar da nossa saúde. Se a gente consegue trabalhar preventivamente, as coisas ficam mais fácil de a gente levar a vida de uma forma com bem-estar e com qualidade e com saúde. Né? Então, amigo, você que está precisando dar um up na sua vida em todas as frentes, está aqui o nosso querido Marco Fábio Coggi, que poderá contribuir com a sua saúde e, de certa forma, com a saúde do planeta, reverberando boas emoções e ensinamentos importantes. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e nós estamos à disposição aqui. Qualquer coisa, venha fazer uma visita. Vem com a gente aqui. Perfeito. O programa Sustentabilidade encerra um show de informação para você viver bem e melhor. Um abraço e até a próxima semana.